Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Geforte Meio. Vamos falar de Libertadores, né? E agora vamos falar da Libertadores de 1998. E agora começou um pouco as mudanças, porque é, o regulamento era o mesmo, tá? Não mudava nada, fase de grupo, depois mata-mata e tal. O atual campeão entrava nas oitavas, enfim. Só que foi adicionado, né? Começou a participar a partir desse ano até 2016 os times do México, ou seja, os times mexicanos passaram a ter chance de jogar Libertadores, né? Meio que convidados, tal, né? E os primeiros times do México a jogar essa Libertadores foram o Chivas Guadalajara e o América, né? O América da capital lá, no tradicional América, né? E eles tiveram que entrar na fase preliminar ali, uma fase rápida de grupos ali com dois times da Venezuela, e os dois times mexicanos avançaram, tá? E jogaram justamente no grupo que tinha os brasileiros, né? Enfim, nesse detalhe aí, né? Só isso, tá? Os mexicanos passaram a disputar a Libertadores a partir de 98 e iriam até 2016, tá? Como convidados, enfim. E agora, sem mais delongas, vamos falar do campeão, né? E em 98 o campeão foi o Vasco da Gama, né? Justamente no ano do centenário do Vasco, o Vasco conseguiu a sua maior conquista, né? Que foi a Libertadores, né? E o Vasco tinha quase o mesmo time, praticamente a mesma base do time que ganhou o Brasileiro de 97, só que o Vasco perdeu a dupla de ataque, né? O Edmundo e o Evair, né? O Edmundo foi para a Fiorentina da Itália e o Evair aceitou com a Portuguesa, né? Sim, gente, naquela época a Portuguesa podia contratar bons jogadores, né? Eram outros tempos. Enfim, só que aí para substituir essa dupla, a diretoria trouxe Donizete, né? O Pantera, né? Que anos antes tinha ganhado o Brasileirão com o Botafogo, né? E estava no Corinthians, só que aí ele foi afastado, né? Se não me engano. E o Luizão, né? Luizão, que foi revelado pelo Guarani, né? Jogou no Palmeiras, né? Depois acho que foi pro futebol japonês, se não estiver errado. E aí ele veio pra jogar no Vasco em 98, né? E o Vasco tinha um timaço, né? Em 98, né? Tinha um time mais forte até do que em 97, né? Tinha a experiência de Mauro Galvão, né? De Carlos Germano, né? Luizinho, o volante, né? Além dos jovens, né? Felipe, o maestro, que jogava na época na lateral esquerda, Juninho, Pernambucano, Pedrinho, né? Enfim, era um time forte o Vasco, né? E o Vasco jogou no grupo, né? Que tinha os mexicanos, né? Que vieram ali da preliminar, né? Além do Vasco, né? Tinha o Grêmio, né? E o América e o Chivas. E o Vasco começou meio mal, né? O time começou tropeçando ali no começo e tal, né? Mas depois o time engatinhou e conseguiu se classificar, ficando em segundo lugar do grupo, né? Com, assim, em 6 jogos ganhou 2, empatou 2 e perdeu 2, né? Foi uma campanha razoável, né? Nas oitavas o Vasco enfrentou o Cruzeiro, né? O atual campeão, né? E o Vasco sofreu, mas passou. O time venceu em São Januário 2-1 e no Mineirão segurou o empate sem gols e avançou. Nas quartas o Vasco voltou a enfrentar outro time brasileiro, né? O Grêmio, né? Novamente, né? E dessa vez foi o inverso, né? O primeiro jogo foi no Olímpico, né? O Grêmio empatou 1-1 com o Vasco. E em São Januário foi um jogo tenso e tal, né? Mas só que o Vasco conseguiu ganhar por 1-0 e aí foi para a semifinal. As semifinais foram depois, né, da Copa do Mundo, né, na França, né? Aquela triste Copa que o Brasil perdeu da França, enfim. 2 meses depois voltou, né? E lá em julho, perto do fim de julho, né? E a semifinal, o Vasco enfrentou nada mais, nada menos que o River Plate da Argentina, né? River Plate que tinha um timaço na época, né? O River tinha jogadores ali talentosos, tinha Gallardo, tinha Ortega, se não me engano, tinha Crespo, tinha o goleiro Burgos, né? Que acho que foi pra Copa de 98, enfim. Ayala, zagueiro, Sorin, enfim, era um timaço o time do River. E o primeiro jogo foi em São Januário, né? E o Vasco sofreu, né, diante do River, mas conseguiu vencer por 1-0. Só que ninguém acreditava que o Vasco ia aguentar o River, né? No Monumental lotado, né? Todos achavam que o River ia conseguir reverter, né? Só que no Monumental o Vasco mostrou força, né? O time saiu perdendo, é verdade, né? Só que aí aos 30, não sei, aos 30 e tanto do segundo tempo, né? Uma falta ali frontal, né? Não muito perto da área, né? Um pouco mais longe, né? Muitos achavam que ou era um chute direto ou uma bola na área, né? E aí o Juninho Pernambucano, né? Fez história, né? Fez aquela cobrança perfeita de falta, né? No ângulo de Burgos, empatou o jogo 1-1. E aí o Vasco, assim, na raça, né? Se classificou para as finais, né?
E as finais foram contra o Barcelona em Guayaquil, né? E convenhamos, né? O Vasco tinha tudo para ser campeão, né? Afinal, o Vasco era favorito, né? E convenhamos também, né? Acho que esse confronto contra o River foi a final antecipada, né? E novamente, só que novamente o Vasco teria que decidir fora, né? E o primeiro jogo foi em São Januário, né? Efeito Eurico Miranda, né? Claro, né? Em São Januário abarrotado e tal, né? E o Vasco ficou muito perto do título, né? Vencendo por 2-0, né? Gols de Donizete e Luizão, né? E o título ficou muito bem encaminhado, né? E para perder o título, o Vasco tinha que perder por 3 gols de diferença, né? Ou perder por 2 para ir para os pênaltis, enfim. Só que, mesmo jogando no Monumental lotado, né? Com os equatorianos empurrando o Barcelona de Guayaquil, o Vasco aguenta bem a pressão dos equatorianos, né? E decide o título já no primeiro tempo, né? Donizete faz o primeiro, não, Luizão faz o primeiro, perdão. E aí o Donizete ali aos 45 decreta 2-0 e aí o título já estava, né? Mais que encaminhado, né? Tanto que no segundo tempo o Vasco relaxou um pouco, tal, né? E o Barcelona até descontou, né? Com o De Ávila. Só que já não tinha mais tempo para nada, né? E aí, ao apito final, né? O Vasco era campeão da Libertadores, né? Um título histórico para o Vasco. Ainda mais que 5 dias depois, né? O Vasco tinha acabado de fazer 100 anos, né? E aí foi um título saboroso, né? Especial para o vascaíno, né? E foi um título merecido, né? O melhor time da competição, né? Começou desacreditado, né? Começou mal ali, mas depois o time cresceu, né? Na hora certa. E foi um título muito merecido do Vasco, né? E é isso, né? Agora vamos falar do time base do campeão, né? O gol era Carlos Germano, né? A defesa era Wagner, né? Odivan, Mauro Galvão e Felipe, né? Na lateral esquerda. O meio campo era Luizinho, Nasa, o Juninho, né? O pernambucano e o Pedrinho, né? Antes do campeonato estava jogando o Ramon e tal, só que ele perdeu a vaga, né? E aí o Pedrinho entrou de vez. No ataque, né? Donizete e Luizão, né? E o Antônio Lopes, né? O delegado era o técnico. Agora vocês vão ver os gols daquela finalíssima, né? Do jogo do título em Barcelona, no Equador, né? E aí a gente já volta para falar do resto e é isso. E as duas derrotas por 1-0. Olha o lançamento para Luizão, essa é boa. Botou na frente, capricha, Luizão. Capricha, Luizão, capricha. Gol! Do Vasco! Lá vem o Vascão! O Vasco rumo a Tóquio. Tentativa de segundo gol para Donizete. Tem a chance, pé direito, bateu. Gol! Do Vasco! Lá vem o Vascão! Puxando um contra-ataque. Fala, Galvão. Aí a taça, olha o cruzamento, o lance na área. Olha a chance do gol! Gol! Do Barcelona! De Ávila, número 21 aos 34:40 do gol. Acabou! É campeão! O Vasco é campeão das Américas, é campeão da América do Sul em 1998. O Vasco conquista a Libertadores de forma brilhante. Pode fazer a festa, torcedor vascaíno, você merece. A Mauro Galvão, é o momento de glória maior do time do Vasco. Maior glória em 100 anos de história. No ano do centenário, dias depois de completar 100 anos de fundação, os jogadores do Vasco erguem em nome da nação vascaína a taça da Libertadores da América, de forma firme, segura, bem alta, para a imagem clara mostrar ao mundo inteiro que neste ano de 98 o futebol da América do Sul tem dono. E o dono deste futebol da América do Sul se chama Vasco da Gama. Parabéns, Vasco! Campeão no ano do seu centenário. Bom, gente, vocês viram aí os gols da finalíssima, né? E agora a gente tem que falar dos outros dois brasileiros, né? Que foram o Grêmio e o Cruzeiro, né? O Cruzeiro entrou já nas oitavas, né? Por ter sido campeão no ano anterior, né? E o Cruzeiro já caiu, né? Nas oitavas, né? O Cruzeiro foi rápido, né? Só 2 jogos, porque o Cruzeiro enfrentou o Vasco, né? Perdeu no Rio, né? E empatou no Mineirão e aí já deu adeus, né? Quer dizer, o Cruzeiro, a passagem do Cruzeiro
de atual campeão foi rapidinha, né? Só 10 jogos. E agora chegamos no Grêmio, né? Que jogou no grupo do Vasco e os mexicanos, né? E mesmo com algumas dificuldades, o Grêmio avançou em primeiro do seu grupo, né? Nas oitavas, o Grêmio enfrentou o Nacional do Uruguai. Um duelo ali até tenso, né? Difícil, né? O Nacional do Uruguai sempre copeiro, né? Só que o Grêmio não deu chances, né? Empatou lá em Montevidéu, né? E goleou no Olímpico 4-0. E aí o Grêmio enfrentou o Vasco da Gama, né? E não deu pro Grêmio, né? Que empatou e perdeu e foi eliminado, né? E o sonho do Tri acabou ali diante dos cariocas, né? Agora vamos falar do Vasco no Mundial Interclubes, né? O Vasco enfrentou o Real Madrid, né? Na decisão em Tóquio, né? O time, né, usou o brasileiro como laboratório e tal, né? Ficou no meio da tabela e foi pro Japão crente que dava para ser campeão, né? E no jogo em Tóquio, né, o Real Madrid, né, que tinha um timaço, tinha jogadores ali como o Raul, como, né, a Anelka, acho que a Anelka não tava ainda. Tinha um artilheiro da última Copa, que foi o Šuker, né, o croata Šuker. Tinha um Sávio, né, Sávio, que os vascaínos conheciam muito bem, né. Tinha o Roberto Carlos, brasileiro, o Ilgner no gol, né. Enfim, era um Fernando Redondo, né. Enfim, era um time forte, o Real Madrid, um time chato, né, um time muito bem treinado, né. E no jogo em Tóquio, né, o Vasco jogou muito mais que o Real Madrid, né? Se vocês procurarem os lances, vocês vão ver, né? Só que aí é o futebol, né? Quem não faz, toma, né? O Real Madrid venceu o Vasco por 2-1 e foi campeão mundial, né? Mas foi muito triste, né? Porque o Vasco merecia uma melhor sorte e não conseguiu o título, né? Mas enfim, e é isso, galera. Bom, espero que vocês... Agora vocês vão ver os gols, né, dessa final aí do Mundial e a gente vai encerrar o vídeo, né? Espero que vocês tenham gostado, dê um like, compartilhe o vídeo, comente aí. É isso e falou. Roberto Carlos pelo outro lado, lá vem Roberto, bateu cruzado! Gol! O Nasa foi ali para tentar o corte de cabeça, jogou Kiko, quem sabe agora, partiu o Vasco. Olha a bola jogada na esquerda, o cruzamento do Donizete. Ainda Luizão bateu, Wilder salva. Insiste o Vasco, vai que dá Juninho. Gol! Olha o lançamento, a chance. Raul, ele é perigosíssimo, que grande lance. Gol! Galvão botou o Vasco para correr. Ergueu o braço, Mário Chance Janten. Final de jogo no Estádio Nacional de Tóquio. O Real Madrid, um grande time, conquista o título mundial.